Olá, sou a Valesca Paiva do Vibela Sweets Brasil e hoje estou trazendo para vocês uma ideia diferente, um brownie para o Dia das Mães. O que eu resolvi fazer esse ano? Por uma razão que eu vou explicar para vocês mais pra frente. E aquele final de semana do Dia das Mães eu vou estar muito ocupada com outras coisas. Então eu pensei em duas possibilidades e eu acabei seguindo com essa aqui. Porque eu precisava de uma coisa que fosse mais fácil. Por exemplo, um bolo você vai ter que assar o bolo, você vai ter que rechear, deixar na geladeira, descansar, passar o buttercream, decorar. São vários processos. O brownie vai te cortar isso aí por menos da metade de tempo. Primeiro porque a massa do brownie é super simples de fazer. Você vai assar ela já nessa forma de alumínio e quando você terminar de assar, você vai deixar ela esfriar. Quando esfriar o brownie, você não vai tirar ele de dentro da forma. Você já vai colocar a ganache branca, que eu vou te dar a receita. Você vai colocar a imagem em cima, se você escolher usar a imagem. Eu escolhi usar para ficar um pouco diferente das coisas que eu já fiz os outros anos de Dia das Mães. E nós vamos usar os bicos para fazer a decoração em volta. Vocês vão fazer isso junto comigo, vocês vão ver os processos, as cores que eu escolhi e tudo. Isso tudo, gente, é só uma ideia, uma sugestão. Com as ideias que eu te dou, você pode extravasar. Você pode escolher não fazer o brownie dentro dessa caixa. Por quê? Essa caixa realmente, essa forma com essa tampa de plástico, deixa um produto mais simples. Sim, você pode só deixar a parte de baixo e botar numa caixa de papel bonita, como você sempre faz. Você pode não botar o brownie dentro de uma dessas de alumínio. Você pode fazer o brownie na sua forma normal, assar na sua forma normal, tirar e colocar como fosse um bolo quando você entrega, né? Na base, na caixa, tudo. O que eu quis fazer foi evitar custos altos e oferecer uma coisa gostosa, saborosa pro Dia das Mães. Gostou do conteúdo? Dá um like, siga aí a minha página e se tiver algum comentário, adoraria ouvi-los. Vamos lá? Vamos começar? Primeira parte que a gente vai fazer, a gente já tá com o brownie esfriando e aí agora nós vamos fazer a ganache branca, que vai ser a parte que vai ficar entre o papel comestível e o brownie vai ser a ganache de chocolate branco. E depois os detalhes que vão ser em buttercream. Então aqui eu vou colocar a receita, eu vou colocar isso aqui no micro-ondas, o chocolate branco. Vou botar a receita para vocês nos comentários, mas só para vocês terem uma ideia, eu tô fazendo 340 gramas de chocolate branco e aí eu tenho que ver que eu tô fazendo em onças. Ele tá esquentando, quando ele estiver bem quente a gente vai colocar aqui em cima e nós vamos mexer como se faz uma ganache normal, né, gente? Por que que eu resolvi fazer ganache? Já vou voltar nisso. Ferveu, a gente joga por cima e a gente dá uma mexidinha aqui de leve. Por que que eu resolvi fazer ganache ao invés de buttercream nele todo? Aqui o pessoal não come muito brownie com cobertura. Então eu peguei essa receita de um site que chama Sugar Geek Show, que eles têm umas receitas fantásticas. E eu vi a inspiração no Instagram, eles fazem bastante esse estilo de bolos e brownies para presentear. Alguns não são dentro dessa forma de alumínio, outras são. Eu fiz um dia para um aniversário para testar fora da forma de alumínio e o que que eu achei? Eu achei que secou muito rápido o brownie. Eu não quero que a pessoa, quando ela for comer, esteja seco. Então eu pensei, vou fazer dentro da forma como algumas vezes eles fazem e na verdade fica mais fácil porque a gente economiza em embalagem também, né, gente? Que é uma coisa que tá difícil agora pós-Covid e tá caro. Eu acho que a minha panela tava com umas manchinhas que eu não vi antes e saíram aqui no ganache. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai continuar mexendo aqui até ele dar uma derretida. Se ele não derrete completamente, a gente põe no micro-ondas um pouquinho para dar uma ajudadinha aí. Gente, que coisa incrível que eu não vi isso na panela. Esse que é o problema de quando a gente não enxerga as coisas direito. Não prestei atenção. Ele ainda tá com umas... Vou mostrar para vocês. Ele tá com umas pelotinhas ainda, ó. Umas pelotas. Então eu vou botar no micro-ondas um pouquinho. Então, pra gente encerrar o pensamento, eu resolvi fazer na forma de alumínio, protege o brownie vai ficar gostosinho vários dias e a gente não tem o problema da embalagem.
Essa forma de alumínio que eu comprei, ela vem com a tampa, então ainda é melhor ainda, porque protege mais e a gente pode pôr um laço. Você pode pôr numa outra caixa dentro? Claro, é só porque você vai ter que adicionar esse custo no seu preço final. Você não pode esquecer desses detalhezinhos, que tudo isso faz diferença na hora de você ver a sua margem de lucro. Quando eu fui pensar na ideia de fazer o brownie, eu achei mais interessante usar a ganache branca, que eu acho que vai ficar mais gostosa. Com isso dito, vocês viram que a gente vai pôr detalhes em cima de buttercream, mas não tem problema. Na verdade, isso vai dar um gostinho no bolo, tudo bem, mas não é o sabor principal. O sabor principal vai ser o brownie e a ganache. Então vamos lá agora com... Bom, eu não vou me estressar muito com essas manchinhas, que vai estar coberto isso aqui no... Quando a gente colocar os detalhes e o papel comestível, vão cobrir essas manchinhas. Tá, então o que a gente tem que fazer agora com a ganache? A gente tem que deixar ela voltar à temperatura aí, a temperatura mais ambiente, e quando ela tiver quase boa, a gente vai usar o blenderzinho para mexer, para ela ficar... Pode ser a batedeira, eu gosto de usar a batedeira de mão, pra gente dar o volume nela que a gente quer que tenha para fazer essa cobertura. Então agora isso aqui, eu acho que vai... Tá bem quentinho. 30, 40 minutos a gente vai esperar. Enquanto isso, nós vamos fazer as cores do buttercream para decorar em cima. Já vamos fazer isso. Bom, na hora que a gente vai colorir o buttercream, eu tô com os três... Eu resolvi pegar só 3 cores. Primeiro porque o desenho, ele tem bastante cores, são tons bem delicados. Só que eu não quero que a atenção tire desse design com o de Feliz Dia das Mães. Eu quero que complemente. Então, para isso, eu vou usar as cores, eu vou usar um tom de verde e vou usar um nudezinho assim e um nude mais rosado, mais escuro um pouquinho. Que são as cores que eu acho que vai ficar legal aqui. E eu vou misturar aqui pra gente ver. Eu acho que eu quero que a maioria das flores seja... Deixa eu ver... Não, no nude mais claro, eu acho que vai ficar mais bonito. Esse é aquele corante que eu falei pra vocês, que é australiano. Eu ainda não sei se ele está disponível no Brasil, mas vocês no Brasil têm muito corante bom. Tem certas cores que nessa marca eu gosto bastante. E como eu faço muito evento com o bolo combinando com os picolézinhos e com os cake pops, esse corante dá para usar em chocolate e buttercream. Bom, Royal Ice. A primeira cor ficou aqui o bem clarinho. O segundo nós vamos fazer o mais escuro. Ele me lembra um pouco aquela cor de tijolinho, assim, mas a gente vai pôr um pouco menos, só que ele tem um rosado. Ó, e olha como fica bonito do lado dessa aqui, ó. Vai complementar bem, ó, tá vendo? E agora o verde. O que a gente não quer que aconteça quando a gente tá fazendo um bolo assim, é que eu não entendo muito, eu não sou especialista em cores, mas eu presto muito atenção nisso quando eu tô vendo. Eu vejo vídeo de gente que faz aquelas coisas das cores das roupas e eu ouço eles falarem muito assim, os tons frios, os tons quentes. E eu tô aprendendo ao longo dos anos a entender o que é o tom frio, o que é o tom quente de olho. Não que eu saiba, né, eu não tenho a teoria pra falar, mas quando eu vejo, eu tento, por exemplo, se a gente tá fazendo 2 cores, tem um fundo que é mais frio, a terceira cor também tem que estar, ao meu ver, para ficar harmonioso no bolo ou no brownie, tá? Não adianta a gente colocar 2 cores suaves mais frias e colocar uma berrando, não é sempre que uma coisa dessa vai dar certo. Eu tô achando ele ainda um pouco, eu quero dar uma diminuída ainda no calor, vamos dizer. Tô falando tudo errado, eu não sei o que é isso de cor, mas... Pra mim faz sentido quando eu vejo. Então eu vou tentar colocar as 3 cores pra vocês verem. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu não sou malabarista, mas dá pra vocês verem as 3 cores juntas, ó. Eu acho que ficou bem legal. A gente vai pegar e vai usar os bicos. O verde eu vou usar o menor bico que eu tenho aqui, que eu escolhi. Que vai ser o 32 da Wilton. Esse bolo vai lembrar um pouco a decoração do bolo dos números, só que com a diferença que a gente adicionou agora, aquele lá era inteiro de buttercream, decorado de buttercream. Esse aqui, a gente está adicionando o elemento tanto da ganache, que é um sabor diferenciado, né? Você tá colocando uma coisa com chocolate, dá uma requintada aí.
no brownie e você tá colocando a imagem comestível. Então, digamos que você mora numa região, antes de eu falar isso, o rosa, o mais escurinho, esse aqui, ó, nós vamos fazer a 1M da Wilton. E o outro clarinho, nós vamos fazer o 4B da Wilton. Bom, então, voltando ao que eu tava falando. Se você mora numa região onde a imagem comestível não é muito acessível. Isso acontece. Eu morei numa região aqui, uma época, que era muito difícil eu conseguir esse tipo de coisa. Então, eu tinha que me planejar com muita antecedência para encomendar para vir pelo correio. Tive alguns problemas com isso? Sim. A gente mora numa região muito quente, o papel é de açúcar, dependendo como as pessoas embalam, as folhas chegavam estragadas. Então eu tive alguns problemas desses. E você tem que contar o custo de correio e o tempo que você tem que se planejar com bastante antecedência. Agora, temos alternativas para esse tipo de coisa? Sim, não vai ser aquele efeito do papel comestível? Não, não vai. Mas você pode fazer o brownie todo com essas flores em cima. Se você não quer fazer, porque como eu disse, como a gente vai colocar a ganache e a gente vai colocar só detalhes em buttercream, eu não forraria ele inteiro com buttercream em cima da ganache, que aí eu acho que vai ficar muito doce. Mas o que eu faria? Poderia fazer só em volta os detalhes de flores. Bonito também. Ou só no meio, ou fazer um design no meio, assim que atravessa, né? Faz assim, ou numa beirada, e aí escreve aqui com a mão Feliz Dia das Mães e o nome da mãe, ou Mamãe Te Amo. É criatividade, gente. Você tem que, sabe, e assim, é aquela história que eu sempre falo pra vocês, adaptar o que você tem na região que você tá, adaptar o que te deixa confortável. Nunca tente fazer uma coisa que você tá muito indecisa ou com um pouco de medo de fazer alguma técnica, alguma coisa, e já vai fazer a primeira vez para uma cliente. Não, entendeu? Tenta fazer um em casa um dia para família, ou para dar de presente para mãe, para avó, para tia, prima. Nossa, eu e minhas amigas aqui, quantas vezes ganharam doces? Porque eu tava testando receitas, tava testando técnicas, entendeu? Às vezes até na minha página eu ponho, olha, fiz esse para teste, para tirar foto. Alguém quer? Nessas horas você acaba tendo até gente que quer, prova, gosta do teu produto e depois ainda vai pedir. Bom, nós temos as cores aqui já prontas. Eu já tinha recortado ele. Isso aqui foi uma coisa que eu tive que adaptar, como eu digo pra vocês, que às vezes a gente acaba aprendendo algumas coisas. A minha intenção era que o papel ficasse praticamente todo o centro do brownie. Acontece que quando eu fui mandar imprimir essa aqui, eu tava imprimindo para aproveitar o espaço numa outra imagem que eu usei para uma cliente. Quando eu imprimi, quando eu fui ver, quando eu cheguei em casa, eu vi que tava muito próximo aqui. Em cima e embaixo tava bem, mas na lateral não tava. Então eu resolvi cortar, eu fiz esse ovalado aqui e a gente vai testar juntos para ver como é que é. Esse brownie é de teste, que aliás a minha filha está achando ótimo, porque ela adora brownie. E a gente vai ver como isso vai ficar. Eu acredito que vai ficar um presente muito legal. É uma coisa que vocês não vão ter tanto investimento para fazer. Claro que o brownie, o custo dele é um pouco mais alto do que o custo de um bolo. Mas nesse caso, o que tá te facilitando, tá, gente? Tá te facilitando em tempo. Que, por exemplo, você só precisa fazer uma camada. Você não vai ter que rechear, cortar, esperar gelar. O brownie você não põe na geladeira. Você não precisa pôr na geladeira. Então, você assou o brownie, ele esfriou, você fez a ganache, você fez a decoração, ele tá pronto para entregar pro cliente. Então, você elimina etapas no teu trabalho. Por que que eu resolvi fazer isso nesse Dia das Mães esse ano? Por quê? O Dia das Mães esse ano vai cair no domingo dia 8. E dia 7 de maio, aqui, na verdade, eu tô falando na minha cidade. O mês de maio é um mês de muita primeira comunhão. E no dia 7 de maio, eu já tenho 7 ou 8 eventos de primeira comunhão. Então, eu não vou poder fazer uma coisa de Dia das Mães muito elaborada como eu já fiz no passado. Eu já fiz bolos com flores de papel de arroz, eu já fiz outras coisas e que nesse ano eu não vou ter o tempo. Só que eu não quero deixar de oferecer pelo menos um produto, porque eu sei que eu tenho vários clientes homens que sempre compram coisa para as mães e tenho clientes que vão almoçar com a mãe no Dia das Mães num restaurante e à tarde e depois vão para casa da mãe para tomar um café, alguma coisa e querem ter um docinho. Então eu acho que isso aqui vai ser uma opção e uma opção num preço razoável para as pessoas, um preço bom, que não vai ser um produto que as pessoas vão ter tanto investimento, vamos dizer assim. Por quê?
que a gente sempre quer dar um presente pra mãe também. Então, se você compra um presente, depois você vai comprar um bolo que vai ficar um pouquinho mais caro pro budget dela. Às vezes as pessoas não fazem. E assim você vai garantir que todo mundo vai ter uma coisa gostosa, caprichada na mesa da mamãe naquele dia. Então agora a gente vai olhar como é que tá o nosso ganache. Olha, começou a fazer a crostinha em cima. Ele tá bem cremoso. E o que nós vamos fazer? A gente vai aerar ele com a batedeira e isso vai ajudar a dar uma esfriada. Vou botar só um lado, porque eu acho, como esse pote ele fica mais estreito embaixo, não quero duas pazinhas me incomodando aqui não. Eu acho que eu vou deixar mais uns minutinhos para esfriar, pra gente fazer de novo. Vou deixar aqui só de lado. Depois que eu deixei meia hora do lado de fora, deixando para voltar a temperatura, a ganache ela tava demorando ainda. Então eu peguei e botei 10 minutinhos na geladeira. E agora a gente começa a bater. Olha como já deu diferença, ó. E olha só. Tá? Tá ótimo agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o ganache. Vou colocar aqui. Eu vou espalhar bem nos cantinhos pra ficar bonitinho. Essa forma, ela tem um detalhe embaixo que fica bonitinho. Essa consistência ficou maravilhosa da nossa ganache. Depois a gente limpa os cantinhos, né? Vou botar mais um pouquinho aqui no canto. Eu tô mais preocupada que o centro fique mais retinho, porque é onde a gente vai pôr a imagem. Agora eu vou botar esse aqui na geladeira por provavelmente só 5 minutos. É só para ele dar uma set e a gente volta para começar a decoração. Então agora o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é a gente vai pegar a imagem, né? Vamos tirar aqui do papel. E aí a gente vai colocar um pouquinho de água aqui, né? Passar um pouco aqui no meio. Agora, o que eu vou fazer? Com o meu dedo, eu vou tentar dar uma alisadinha. O que eu fiz? Eu peguei a tampa pra eu ver aqui, ó. Então, a gente tem que fazer bem pra dentro um pouquinho, tá? Só pra medir. Então, lembra que a gente falou sobre... No bolo dos números, a gente falou sobre isso. Eu sempre começo com os bicos maiores, tá? Esse aqui é um MA Rosette. Eu vou começar com ele aqui. Vai passar em cima um pouquinho do papel? Pode. Pode ser que aconteça. Não tem problema, tá? Eu gosto de olhar sempre, assim acho que vai cobrir o escrito, então assim. Essa é uma sugestão, tá, gente? Você pode deixar sem nada, você pode só pôr uma etiqueta em cima. Eu gosto de fita, eu acho que deixa as coisas finalizadas. Eu vou fazer esse laço e vou ver se eu gostei ou não. Não gostei, então o que eu faço? Vou mostrar pra vocês uma trick que eu tenho. Eu vou pegar a cola quente. Enquanto a cola quente esquenta, a gente vai fazer o laço para pôr em cima. Vamos ver se dá certo. Eu aprendi esse laço no Instagram. Segura aqui. Não sei se vai... Se eu peguei pouca fita, talvez. 2 voltas. Põe no meio. Depois passa aqui, ó. Ele fica super bonito. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a cola quente. Olha que lindo que fica. Então, nós vamos pegar a cola quente e vamos colar ele aqui. O problema do plástico é que ele é mais chatinho na hora de... A caixa de papel é mais fácil. Eu vou colar bem pouquinho a cola embaixo. Eu não quero que quando a gente puxa a fita, ele afunde. Eu não quero isso.
Agora a gente vai pegar o lacinho que a gente fez, botar a cola quente atrás e colar aqui. Olha aí que fofo que ficou. Essa aqui tá muito grande, eu não sei se eu quero pôr. Essa aqui é a etiqueta do do business, do meu negócio, eu posso pegar e colocar aqui. Como essa aqui tá muito grande, eu não vou colar, tá? Porque essa aqui é muito larga. Mas uma etiquetinha delicadinha aqui ficaria bonitinho também. A outra opção que eu dei pra vocês, se vocês não quiserem fazer a caixinha do brownie com aquela capa de plástico, eu tenho essa caixa, que é uma caixa que eu usei, eu tenho usado bastante pro meu negócio, porque ela é rosa e branca. E as cores da minha logomarca são rosa, branco e vermelho. Desculpa, verde. Então, essa caixa ela é um pouco maior do que a caixa do brownie. Então, o que que eu faria? Eu colocaria um desses stickzinhos aqui dentro, pra ela não ficar balançando lá dentro. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Ó, a caixa, e a gente vai colocar aqui. Ela fica um pouco menor? Fica. O que que a gente pode fazer? A gente pode pôr papelzinho em volta ou a gente pode simplesmente deixar assim. Fecha a caixa. Você vai ter um processo a mais do que você não teria se você fizesse com a tampa de plástico, mas com certeza a apresentação, você pode usar o mesmo laço que você fez antes. Eu só quero mostrar pra vocês, eu nem vou colar. A gente teria que pegar uma fita maior. Eu só quero que vocês vejam o que a gente pode fazer, as possibilidades, tá? Eu tenho uma fita mais larga também que talvez ficasse bonita. Assim, tá? A gente fez a caixa. Eu vou ter que colar porque eu não aguento. Deixar só assim. Pra vocês verem. Na verdade, eu acho que eu vou pegar a outra fita, que eu acho que vai ficar mais bonita. Essa fita, ela é bem mais larga. Na hora de fazer o preço de venda, lembrem-se de todas essas coisas, né? E aqui nessa sim a gente pode pôr a nossa etiqueta. Essa caixa é um pouco maior. E aqui estamos, com a caixa linda de Dia das Mães também. Então a gente tem duas possibilidades. Mas você tem muitas outras possibilidades. Depende da cor que você quer usar. Você pode usar uma caixa daquela cor cru, usar inclusive as fitas das cores da decoração que tá dentro. E eu acho um charme, tá? Quando a pessoa abre o bolo sem esperar o que tá acontecendo. O que tá lá dentro. E aí vem esse brownie maravilhoso. Se eu fizer essa caixa, o que que eu faria? Eu faria uma etiqueta aqui dentro falando o que que é que tem aqui, tá? Eu faria etiqueta falando que é um brownie de chocolate meio amargo, com ganache de chocolate branco, com buttercream de baunilha, buttercream americano de baunilha. Que aí a pessoa que recebe, além dela ver aquela coisa linda, ela sabe exatamente o que ela tá comendo. Gostaram?